Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos nos preparar para mais um culto onde as nossas esperanças, o nosso clamor e a nossa oração está colocado diante do Senhor. Sabemos que quando as notícias são para nos fazer parar, aí que nós devemos erguer a cabeça, não ficar triste, confiar no Senhor, porque dele vem o socorro, dele vem o melhor. E nesta noite, profetiza a vida, pois de Deus vem o socorro. Entendemos que é um tempo de oração, um tempo de busca. Já temos tido boas notícias por um lado, notícias tristes por outro. O reverendo Sérgio já fala, já saiu do tubo, já só tem um rim ainda um pouco preocupante. A pastora Carmen está num quadro um pouco mais preocupante. E nós continuamos em oração, continuamos buscando ao Senhor, fazendo do nosso dia um altar ao Senhor, dos nossos momentos de pensamento elevado aos céus, porque do Senhor nos vem a resposta, dele nos vem o socorro. O Senhor é a nossa fortaleza, é Ele que nos garante a vitória, em o nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, não desista. Não desista, não pare, não olhe para o lado, olhe para o alto, olhe para o Senhor, olhe para Deus. Porque é verdade que os dias que se apresentam são difíceis, mas o Senhor disse que os dias seriam maus. Teríamos angústias, aflições, mas devíamos ter bom ânimo. E é isso que precisamos ter hoje, em o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor hoje está no livro de Salmo, capítulo 70. Enquanto isso, oramos ao Senhor. Pai santo e poderoso Deus, nos apresentamos diante de Ti neste dia, em mais um culto, Senhor. O Senhor sabe que tudo que parecia ser tão curto, começou a tornar-se longo. Mas o nosso clamor, a nossa busca, não é naquilo que o homem pode apresentar, mas é naquilo que o Senhor nos apresenta. A palavra do Senhor diz que até aqui o Senhor nos ajudou. E eu tenho certeza, Senhor, de que ainda muito mais coisas fará o Senhor por nós. O inimigo, com suas artimanhas, tentam tirar o nosso foco, mas nós temos que estar focados no trono da graça, de onde nos vem o socorro. Porque é certo, Senhor, que veremos milagres ainda neste tempo. É certo que viveremos milagres ainda neste tempo. E é certo que seremos milagres ainda neste tempo. Profetiza a vida em nome de Jesus. E que o Senhor possa fazer a diferença na tua vida, não só agora, mas para todo sempre. E nesta noite, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade. Senhor Jesus, esta casa é sua. Senhor Deus, a obra foi determinada por Ti e assim será feito. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Dá licença um instante. Salmo 70, verso 1. Agrada-te, ó Deus, em livrar-me. Apressa-te, ó Senhor, em socorrer. Agrada-te, ó Deus, em livrar-me. Apressa-te em socorrer. Glória a Deus. Palavra abençoada. Direção abençoada. Se nós discorrermos nos versos seguintes, diz a palavra do Senhor: que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida, retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal.
retroceda por causa da sua vergonha os que dizem, bem feito, bem feito. Escutem, exultem, e em ti se alegrem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação digam sempre, Deus seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em me socorrer, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te demores. O salmista ele foi muito profundo nesses poucos versos. Mas ele é um salmo em que o clamor, o implorar, já sai das entranhas. Diz o salmista, apressa-te, Senhor, apressa-te. Dá-te pressa. Chega logo. Faça, Senhor, a obra, porque já não suportamos. Já não vemos com os mesmos olhos. Já começam a se tornar fracos os nossos pensamentos. E começamos a querer desfalecer. Por isso ele diz logo no início, apressa-te, Senhor, em socorrer. Dá-te pressa. Nesta noite, eu digo a cada um de vocês, e a mim mesmo, profetiza a vida, pois o Senhor Deus dará o socorro. É dele que vem o socorro. É dele que vem a provisão, é dele que vem a saúde, é dele que vem o pão à mesa, é dele que vem todas essas coisas. Deus é o nosso socorro. Ele não deixaria escrito se ele não pudesse cumprir. Ele não faria se não pudesse concretizar. O Senhor, Deus, é o nosso socorro. O salmista implora ao Senhor dizendo, agrada-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Deus é sempre retratado na Bíblia como a ajuda ou o socorro do seu povo. A palavra socorro significa ajudar de forma emergencial quem está em perigo. Geralmente os hospitais possuem a ala de atendimento a pacientes normais e a ala de atendimentos emergenciais. A ala de quem chega acidentado e em perigo de morte. Esta ala emergencial é chamada de pronto-socorro. É desta maneira que o nosso Deus também age. Pronto-socorro. O nosso Deus é pronto em socorrer-nos. Esta ala de uma forma tão pronta e preparada, porque aqueles que chegam às vezes têm fôlego de vida, somente pouca coisa, e eles conseguem ali, com o pronto socorro, levar para adiante e vemos muitas vezes que existe o retorno. É desta maneira que o nosso Deus também age. Existem pessoas que podem aguardar um pouco mais para serem atendidas. Porém, existem pessoas em estado grave que precisam ser socorridas imediatamente. Por isso é que o salmista diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46:1. A palavra socorro é também sinônimo de auxílio, livramento e ajuda em favor de alguém que não tem mais o domínio próprio, não tem condições de fazer só. Por isso que o Senhor se levanta nessa noite em socorro, mas você, por outro lado, profetiza a vida, porque o Senhor é o pronto socorro. Ele chega na hora certa, ele nunca vai se atrasar. Creia, irmão. Deus não atrasa. Ele é perfeito. Ele chega na hora. Ele chega no momento correto. De Deus é a nossa força. De Deus é a nossa vitória. Em o nome de Jesus. A Bíblia discorre a termos de socorro
desde o Velho Testamento. A palavra do Senhor nos reporta momentos onde não tínhamos a qualidade que temos hoje de vida, não tínhamos a tecnologia, não tínhamos condições mecânicas de carros de ir e vir, e nem parte elétrica de metrôs e trens. Mas mesmo assim, o Senhor era com aquele povo. Mesmo assim, o Senhor mostrava-se presente. Mesmo assim, o Senhor fazia com que aquele povo caminhasse em segurança. Nesta noite, também o Senhor quer que você saiba que é nele que você pode caminhar em segurança. É com a sua confiança depositada nele que você pode ir adiante. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confie absolutamente, porque o Senhor, desde os primórdios, o Senhor tem feito com que a sua palavra seja vista e seja manifesta. Em Deuteronômio 33, 29, Moisés descreve o Senhor como o escudo que socorre Israel. Feliz é você, ó Israel. Quem é como você, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que socorre, a espada que lhe dá alteza. Assim, os inimigos se sujeitarão a você, e você pisará os seus altos. Aqui Moisés já encerrando a sua carreira, ele não entregava a palavra de desânimo, de maneira nenhuma, mesmo sabendo ele já que não pisaria, porque o Senhor foi muito franco com ele. Ele não pisaria, ele viu a terra prometida, porém não pisou. Ele poderia, como muitos, deixar de mão. Ele poderia, como muitos, deixar de lado. Mas o Senhor sempre escolhe certo para fazer as coisas certas nas horas que é necessário. Tudo o que o Senhor tem por fazer é perfeito. Creia que se você profetizar vida, o Senhor Deus enviará o socorro. Em 2 Crônicas 24, foi a palavra que o Senhor me deu hoje pela manhã. Em meio às notícias que tivemos, fomos orar ao Senhor, buscar ao Senhor. E o Senhor não deixa ninguém sem resposta. O Senhor não deixa. E o Senhor fala ali no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, que levantou-se, congregou, olha só, no verso 4, no versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Josafá, o rei, conclamou um jejum, porque o que se apresentava era mortal. O inimigo que tinha se levantado era para destruir. Porém, ele, lembrando-se dos seus princípios e dos seus antepassados, ele foi buscar ao Senhor e conclamou um jejum. Perceba, irmãos, que ao invés de declarar o desespero, ao invés de colocar tudo a perder, ele, a partir dele e sua casa, instituiu o jejum para buscar ao Senhor. Aleluia. Ele primeiro instituiu o jejum, depois entrou em oração, depois buscou ao Senhor e fez com que todos os seus súditos o buscassem. E a palavra do Senhor diz que desta forma, também, quando ele foi buscar o profeta, de Deus veio a resposta, do Senhor veio o socorro. A Bíblia afirma que ao pedir o socorro, o Senhor enviou a resposta da seguinte forma: diga ao meu servo que nesta peleja ele não terá que pelejar. Assim digo eu a vocês nessa noite, em nome de Jesus. Nesta peleja vocês não terão que pelejar, tão somente observe aquilo que Deus vai fazer. Oh, glória a Deus, aleluia.
O quadro que se apresenta é ruim. Mas se nós olharmos para o quadro, nós vamos sucumbir. Vamos olhar para o Criador de todas as coisas. Vamos olhar para o Senhor Deus, que dele nos virá o socorro bem presente na hora da nossa angústia. A palavra do Senhor diz que quando chegou o momento, o Senhor derrotou o inimigo. Israel não precisou fazer nada. A única coisa, levantar-se cedo, ir para o deserto e observar o que o Senhor ia fazer. E ao versículo 20, o rei Josafá, com todos congregados, ele disse: ouve, ó Israel, e escuta, ó Jerusalém. Crê no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperareis. Aleluias. O Senhor tem levantado homens e mulheres nessa terra, homens de palavra, homens em quem o Senhor tem usado, tem tido lisura com a sua palavra. Não trata com engano, nem anda aleivosamente ou levianamente, buscando do Senhor para que venha a direção do Senhor para as vidas. E assim o Senhor nos permitiu nesta noite que dissesse a você: profetiza a vida, que o Senhor Deus virá com socorro. Em Salmo 18:6, Davi celebra o socorro recebido do Senhor, dizendo: na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos, e o Senhor o libertou. Aleluia. Nesta noite é uma noite de clamor. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Encerra-se o mês, começa-se um novo mês. E amanhã, o primeiro dia do mês, já se determina como dia do trabalho. E a nossa primeira condição amanhã pela manhã, você saindo para o seu trabalho ou ficando recolhido em home office ou qualquer coisa em sua casa, como assim estão apregoando, entenda que a primeira coisa que você apresenta é a tua vida, a tua casa, o teu trabalho, a tua cidade, o teu estado, o teu país diante do Senhor. Apresente tudo diante de Deus, porque o Senhor fará maravilhas no meio de nós. O Senhor fará maravilhas no meio de nós. Profetiza a vida e o Senhor, Deus, te enviará o socorro. Em Salmo 20, verso 2, Davi expressa seu desejo que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. Em Salmo 22, 19, o salmista clama ao Senhor dizendo: tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Senhor, apressa-te a nos socorrer. Senhor, ainda que haja engano, ainda que haja uma sorte de maldade que caia por terra em nome de Jesus e não prevaleça. Que nós tenhamos boas notícias. Que o anjo do Senhor nesta noite trabalhe nas frentes de hospitais, e trabalhe nas UTIs, e trabalhe no isolamento, onde eu e você não podemos entrar. O anjo do Senhor, ele pode entrar, ele pode usar aqueles homens e mulheres que gastaram dias da sua vida estudando, médicos, 6 anos do seu estudo, mais 2 anos de pós, mais 2 anos de internato, tudo eles buscaram para fazer o melhor. O Senhor nos deu inteligência. Acrescente nessa noite, Senhor Deus, sabedoria, para que eles possam tirar água de pedra e possa ver o seu nome ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus. O salmista, ele diz que ele queria, porém, Senhor, porém, aleluia, não te afaste de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Senhor, tu és a minha força, tu és a minha segurança. Nesta noite, Senhor, apressa-te
porque a impressão que temos é que as nossas orações já não têm mais força. Mas nessa noite o Senhor está fazendo a diferença. Algum dia o Senhor prometeu e não cumpriu. Algum dia Ele disse que faria e deixou de fazer. Alguma vez Ele te deixou sozinho, prometendo Ele. A palavra do Senhor Deus diz no livro de Romanos: operando eu, quem impedirá? Nós cremos muito para os outros, mas é para nós também, irmão. Profetiza a vida, que saia dos teus lábios vida, que saia dos teus lábios palavras encharcadas da graça de Deus. Não se perca com as notícias, creia absolutamente no Senhor. Hoje o Senhor vai fazer milagres no nosso meio. Nós temos que crer assim. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua Deus. Mas tem promessa, e quem tem promessa, diz já o louvor, quem tem promessa não morre, até que se cumpra a promessa. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Salmos 22, 24, o salmista comemora o socorro dizendo, porque não desprezou e nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Hoje, o Senhor está ouvindo clamor em muitos lugares, em muitos lugares. Nós já tivemos notícias de êxito. 2 irmãos da mesma família, de uma idade já avançada. Um já saiu na terça-feira. O quadro era difícil, o outro tivemos a notícia hoje. A sobrinha já do hospital dizendo para toda a família que na segunda-feira eles já poderão abraçar o seu tio. Aleluia. Se nós não cremos, de nada nos adianta gastarmos tempo com fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza plena naquilo que se espera. Quando nós não conseguimos, a gente chama quem sabe fazer. Quando dá problema na eletricidade, você não chama o mecânico, você chama o eletricista. Quando dá problema no teu carro, você leva até o mecânico. Quando você tem algo na tua vida que você não consegue resolver, você clama ao Senhor e é dele que vem o socorro. Nesta noite, o Senhor entra com socorro. Não pense que Ele não tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Aleluia. Em Salmo 28, 7, o salmista louva ao Senhor pelo socorro recebido. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E como o meu cântico o louvarei. Meus lábios te louvam. A ti bendirei. Em teu nome minhas mãos levantarei. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Por isso onde eu tocar abençoado será. Por isso onde eu tocar abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. O Senhor quer te encher de bênção e de graça, para você fazer a diferença. Que dos teus lábios hoje saiam palavra de vida. Profetiza a vida e o Senhor Deus vai enviar o socorro. Aleluia. No Salmo 32, o salmista foi socorrido na sua doença e celebra o Senhor dizendo: Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Nós temos toda a receita de vitória na Bíblia. Está na Bíblia toda a receita. Toda é só discorrermos e lermos. O Salmo 30 diz isso. Senhor Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Nesta noite está entrando o Senhor com cura e vai fazer milagre em o nome de Jesus.
Salmo 31, 22. Davi admite sua conclusão precipitada, dizendo: eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. Arrependa-te, e o Senhor vai fazer maravilhas. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. O Senhor não se faz de rogado, e nem deixa o seu ouvido fechado. A palavra do Senhor diz que Ele não dorme, Ele não tosqueneja. Ele é um guarda presente, Ele é alguém que atua a nosso favor, ainda enquanto dormimos. Tenha certeza absoluta naquilo que Deus quer fazer. Quando você clamar por socorro, Ele quer ir ao teu encontro e te socorrer. Nesta noite, Jeová Rafa, o Deus que sara, vai curar nessa noite. Vai entrar com providência, vai vir com socorro. O nosso Deus, Ele vai entrar com socorro. Basta você profetizar vidas. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Não pare um só minuto. Nessa noite não dê descanso aos teus lábios em glorificar o Senhor e profetizar vida. Lembre daqueles que estão passando por necessidade ou estão enfermos, e começa a profetizar vida. Lembre-se do Senhor, aquilo que Ele tem para fazer. Já começa a preparar o culto de ação de graças, porque estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Se ali no livro de Lucas, capítulo 15, aquele pai esperava, ele esperava no socorro do Senhor. Ele sabia que havia sido errado o que o filho fez, mas ele não fez como todo mundo. Aleluia. Nós não podemos ser como todo mundo. Nós não temos um Deus como outro Deus. Nós temos um Deus que é absoluto. Ele é absoluto. E o que Ele faz, Ele não deixa para depois. O Senhor diz que Ele não deixará os seus servos na ruína. O Senhor entrará com providência. Aleluia. Em Salmo 60, verso 11, o salmista só confia no Senhor e clama pelo socorro divino. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. E em Salmo 109, 26, Davi clama pela misericórdia, dizendo: socorre-me, Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia. Aleluia. Não deixe que a angústia tome conta da tua vida. Dá lugar hoje à palavra de vida. Começa a decretar vida. Começa a decretar vitória. Começa a decretar como se fosse no vale de ossos secos. Ali o Senhor, quando levou o profeta, aquele vale de ossos secos, sequíssimos, não havia condição alguma. Talvez aos nossos olhos não tem condições alguma, mas o Espírito Santo de Deus nos impulsiona nessa noite a dizer: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Ossos secos, não segundo o nosso querer, mas segundo a direção de Deus, que ouça a palavra do Senhor. E ali onde não havia mais chance, que começa a encontrar vida, que encontre ossos ao seu osso, que encontre tendões e nervos, que encontre carne, que encontre vida, que aonde não tem fôlego, que o Senhor sopre o fôlego de vida. Nesta noite, profetize vida, e o Senhor Deus enviará o socorro. Aleluias. Não desista. Tem misericórdia, dizia o salmista. Socorre-me, Senhor meu Deus. Salva-me segundo a tua misericórdia. Salva-nos, Senhor, segundo a sua misericórdia. Dá-nos graça, dá-nos força, dá-nos entendimento da tua palavra. Espírito Santo de Deus, impulsiona-nos a sermos vencedores, porque está em nós a falência de pensamentos, está em nós o desistir,
Mas Espírito, dá-nos força, como o salmista disse aqui no Salmo 30, dá-nos força, Senhor, fortalece a nossa fé e que dos nossos lábios saiam palavras que edifiquem, que transformem, que floresçam, palavras que façam com que aonde haviam ossos secos, impossibilidades, haja a graça do Senhor e vai haver bênção sobre bênção e graça sobre graça. Profetiza a vida, pois o Senhor Deus virá com socorro. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. O Salmo 121. O salmista: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele mesmo dizendo, vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Irmãos, muitas vezes, e é um testemunho, uma vez em que não passei muito bem, começaram a ligar para o SAMU para vir para casa. Eu estava ali desmaiado. Ligaram até do Rio de Janeiro para o SAMU aqui de São Paulo. E eles só chegaram 1 hora depois. Pela visão humana, não tem mais condições. Mas enquanto clamamos ao Senhor, quando me colocaram ali naquela viatura, naquele resgate, e começaram a ir para o hospital, imagina-se que já é tudo terminado, mas se deixar Deus trabalhar um só segundo, aquilo que era morte torna-se em vida. E olha, que quando eu cheguei ao hospital, ainda demorou para médico atender, ainda demorou para virem com socorro, porque é incrível que o tempo se torna mais longo, as dificuldades se tornam maiores. E quando chegaram ali e receitaram aquele remédio ali na maca, vieram, aplicaram aquela injeção, e eu estou aqui. Às vezes vem dos 4 cantos o pedido de socorro, mas o Senhor dos céus está ouvindo e vai chegar na hora certa. Ele vai chegar de uma maneira que ele vai mudar o quadro e a história. Em nome do Senhor Jesus Cristo, creia, profetiza a vida e o Senhor vai enviar o socorro. O nosso Deus é um Deus que socorre. Deus é o nosso socorro. Em Isaías 49:8, o profeta Isaías escreve dizendo: assim diz o Senhor, no tempo aceitável, eu escutei você, e no dia da sua salvação eu socorri, e o guardarei, e o farei mediador da aliança com o meu povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. No tempo determinado, o Senhor te levanta com poder e graça. Não queira o mal que não foi Deus que determinou. Se o Senhor determinou vida, não queira o mal. Que dos teus lábios não saia palavra negativa. Que dos teus lábios saia palavras que te edificam. Profetiza a vida e o Senhor vai entrar com socorro. Em Hebreus 2:18, a Bíblia descreve Jesus como nosso socorro, dizendo: pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para nos socorrer, para socorrer os que são tentados. Somos tentados a acreditar em tudo que estão falando, irmão. Somos tentados em todo o tempo. É o inimigo trabalhando as situações, as circunstâncias, para darmos crédito. Mas nós que servimos ao Senhor Deus, ao Senhor grande eu sou, a Jeová, nós temos que ir na contramão. Ainda o Salmo 27 diz assim: ainda que o exército se levante contra mim, todavia eu confiarei no Senhor. Não importa o que se apresente ou o diagnóstico que se coloque, a minha confiança está no Senhor, porque senão é vão
toda oração, toda busca, toda súplica. Se não houver confiança, a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele deu fé para todos. Todo mundo tem fé. Uns têm fé em barro, outros têm fé em pedra, outros têm fé em gesso. Uns têm fé na moeda, outros têm fé em notícias. Mas nós fazemos referência do nome do Senhor. Né? Uns creem em carros, outros creem em cavalos. Mas nós fazemos menção do Senhor Deus dos Exércitos. A nossa segurança vem do Senhor. O nosso socorro tem endereço. O nosso socorro sabe chegar na hora certa. O Senhor não erra CPF, não erra PIS, não erra título, não erra RG, não erra CEP e não erra nome. O Senhor, quando você profetizar vida, Ele vai chegar com vida na tua casa, no meio dos teus familiares. Em nome do Senhor Jesus, se é Deus a quem você serve e crê, tira do teu coração, não dê espaço nos teus pensamentos para coisas que não provém de Deus. A palavra do Senhor diz no livro de Jeremias, onde diziam assim: os filhos pecaram, os pais pecaram e os filhos ficaram com os dentes apodrecidos. E o Senhor Deus disse: desde quando fui eu que disse isso? Desde quando fui eu que entreguei essa palavra? Tem coisas que falam que não foi Deus que disse. Cada qual é responsável. Quando a palavra que sai da boca veio de Deus, você vai ouvir, como disse a viúva de Sarepta 3 anos e meio depois a Elias. Ela disse: eu bem sei que a palavra que sai da tua boca vem de Deus. E nesta noite, eu como servo do Senhor, não me prestaria a estar aqui dizendo a você, ó, profetiza a vida, pois Deus virá com o socorro. Porque é responsabilidade. É um Deus absoluto e que não mente. Por que que agora Ele mentiria? Agora Ele não faria? Irmãos, temos que confiar no Senhor absolutamente. Confiar no Senhor perpetuamente, em nome de Jesus. Em Hebreus 4,16, o autor da carta aos Hebreus ainda nos aconselha dizendo: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Aproxime-se de Deus com confiança. Não com vãs repetições. Creia que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pensamos. Em nome de Jesus, que a glória e a graça do Senhor o alcance de uma forma única e absoluta. Em nome de Jesus. Que a glória do Senhor o alcance na tua casa. E que você nesta noite, que passou por esse dia, um dia adverso, um dia amargo, um dia em que não tinha-se o sorriso para se entregar, eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. O Senhor é Deus, Ele sim é poderoso para fazer todas as coisas. Profetiza a vida, pois Deus dará o socorro. De Deus virá o socorro. No momento oportuno, Deus bradará em sua vida. Não deixe que qualquer dúvida possa afastar-se do Senhor. Não permita que palavras contrárias te afaste do Senhor. Tenha do teu lado pessoas que creiam no teu Deus. E ainda que você ouça algo que fere
de uma forma profunda. Não deixe que chegue ao teu coração. Diga: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que dizem e nem o que fazem. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, se a tua esperança está no Senhor, Ele é o nosso socorro na emergência. Ele é o nosso socorro quando não se tem mais onde buscar e nem procurar. Ele é o nosso Senhor absoluto. Dos céus e do seu trono Ele nos ouve e manifesta a sua glória. Hoje haverá milagre no meio dos teus. Hoje eu profetizo milagre em o nome de Jesus. Era muito prático. Muitos falam sobre isso, eu acho maravilhoso. Quanto mais se pregam, quanto mais se fala, mais as pessoas fortalecem a sua esperança. Quando chegaram para Jesus e disse: olha, Lázaro, o amigo que tu ama, está doente. Jesus disse: olha, não é para a morte. Irmãos, que coisa absurda. Quem está ali vivendo tudo isso, o cotidiano, o dia a dia, vê as pessoas que já não comem e desfalecem. Como é que chegamos no autor da vida e dizemos a ele: olha, socorre, corre, porque não dá tempo? Ele diz: não é para a morte. Não é para a morte. Você ser profeta de Deus em terra de ruína é muito complicado, porque você tem que ir na contramão, como foi Micaías com Acabe. Muitas vezes nós temos que falar aquilo que é de Deus, mesmo que os olhos sejam virados, que tirem os olhos de nós, que torçam o nariz, virem-te as costas, mas a palavra do Senhor na tua boca vai ter validade. Profetiza a vida. A palavra do Senhor diz que Jesus estava perto, né? A palavra do Senhor era mais prático ele ter ido lá. É muito mais fácil ter a cura quando se tem o primeiro espirro do que quando se decreta o que não tem mais jeito. Para nós é assim. Para Deus, a palavra do Senhor diz que quando Ele opera, ninguém pode impedir. Quando ele chegou, já cheirava mal, já estava sepultado, já não tinha mais jeito. Mas ele chegou. A vida chegou. E quando a vida chega, tem coisa que é para nós fazermos. Eu ouvi algo muito interessante hoje, né? Deus nunca fez uma cadeira, nunca fez uma mesa, nunca fez um armário, nunca fez uma cama. Mas Ele criou a árvore. Aí você para pensar, mas o que quer dizer isso? Ele criou a árvore, deu ao homem sabedoria para fazer a cadeira, para fazer a mesa, para fazer o armário, para fazer a cama. O Senhor já te deu a ferramenta, a fé. Creia e determine em nome de Jesus. Ele já fez o maior. Ele disse que estaria contigo todos os dias até a consumação do século. Cabe a você fazer a tua parte. A palavra do Senhor diz que Jesus chorou na porta daquele túmulo. Mas muitos disseram, porque desceu lágrima, disseram: está vendo como o amava? Mas muitos lá no meio diziam: mas se tivesse vindo antes, não era ele que fazia milagre? Ei, irmão, espera, porque aquilo que Deus tem para ti vai surpreender os teus inimigos e até mesmo aqueles que andam do teu lado. A palavra do Senhor diz que aquilo que nós que temos que fazer, Deus não vai fazer. E o Senhor Jesus elevou os olhos aos céus, aleluias, e fez uma oração simples: Pai, para que saibam que eu sou teu filho e que o Senhor me usa. Mas chegou para os homens, para aqueles que estavam esperando que uma dinamite explodisse as pedras, o Senhor disse: tira a pedra. Quando foi tirada a pedra, o Senhor fez aquilo que ele foi chamado para fazer, aquilo que ele veio para fazer, porque antes que houvesse dia, ele já era Deus. Ele usou a palavra.
chamou o amigo pelo nome, no local da impossibilidade, no local da tristeza, no local da morte, ele declarou vida. Lázaro, saia para fora. Quando o Senhor Jesus chega, além de você ficar em pé, ainda vai te fazer sair da posição em que estava, para que todos vejam que Deus é contigo. Portanto, Deus é o nosso socorro emergencial. Ele é o socorro bem presente na hora em que mais precisamos. Ele é socorro no meio do perigo. Ele é o nosso pronto socorro. O socorro urgente. O socorro agora. O socorro nesse exato momento. Receba o socorro de Deus hoje. Profetiza a vida e receba o socorro de Deus. É engraçado porque, perdoe de ser engraçado, mas muitas pessoas que não ajudam ninguém, querem muita ajuda. E hoje eu vi algo que me encheu os olhos. Um senhor com um balaio de pipoca para vender, com máscara como se deve estar, ajoelhado num ponto de ônibus aonde ele vendia para levar o sustento para sua casa. Ele colocou a sua mercadoria ali e ajoelhou-se numa estrada erma, que passa poucos carros. Enquanto ele estava orando, um carro encostou do lado e disse: ei, o que o senhor está fazendo aí? Ele disse: eu estou orando. Mas o senhor está orando para quê? Para que o Senhor envie um povo para comprar mercadoria. Aí o rapaz disse: o senhor é casado, moço? Ele disse: sou. Tem filho? Ainda não, só a esposa. Ele disse: então vai para casa. Vai cuidar da sua esposa. Pegou o dinheiro do bolso e falou: quanto sai essa mercadoria toda sua? Ele falou o valor, eles deram 3 vezes o valor. Eles colocaram ali no porta-mala, eles despediram e disseram para ele: vai para casa. Porque você orou ao Senhor, pediu para que o Senhor enviasse o povo veio e comprou a tua mercadoria. Aí viraram e disseram: toma muito cuidado com aquilo que você ora. Deus pode te ouvir. E eu digo isso nessa noite. Toma muito cuidado com o Deus que você serve. Ele pode te socorrer. Ele certamente vai frustrar os planos de inimigo e todos os seus comparsas. E vai te fazer sair vitorioso. Nesta noite, profetiza a vida. E o Senhor vai entrar com socorro. É muito fácil nós observarmos e olharmos. Era muito fácil para aqueles jovens. Deus te abençoe. Era muito prático. Ah, mas o senhor sabe se não é fake news? Fake news é coisa do diabo. De Deus é providência. Ninguém vai ficar orando numa estrada para vir alguém de brincadeira. Hoje, Deus tem milagre para a tua vida. Porque quando Deus ordena, até o diabo obedece. Olha, é muito complexo ser cristão na China. Muito complexo. Mas na década de 50, uma família muito grande precisava de comida. E eles só tinham Deus. Por isso eu digo de novo, preste atenção naquilo que você ora. E aí eles juntaram avós, pai, mãe, filhos, tios, irmãos. E começaram a clamar uma coisa só. Eles queriam pão. Aleluia. E o pequenininho lá, que mal sabia falar, Deus, pão. Um pouquinho mais velho dizia: Deus, pão. Os mais velhos clamavam: Deus, pão. Eles não diziam: estou com fome. Eles não diziam: eu preciso. Eles não diziam: estamos morrendo. Eles diziam: pão.
passaram os estudantes um pouco mais abastados, e entre eles ali combinaram, vamos fazer uma maldade com esse povo. Aí um olhou para outro e falou, vamos. Eles foram lá no local próximo onde tinha pão, compraram todos os pães que tinham. Tiveram o trabalho de subir no telhado, de estelhar aquela casa e jogar pão, rindo de se acabar. Quando Deus ordena, até o diabo obedece. Ele pode vir rindo, mas vai ter que fazer a vontade do Senhor. Imagina aquela família recebendo pão pelo telhado. O quanto eles não iam orar ainda vez mais. Eu creio que desde o papagaio até o periquito, desde o mais velho até o mais novo, até no ventre se tivesse, glorificaria o Deus Criador de todas as coisas. Porque eles pediram pão e jogaram pão pelo telhado. Hoje, em nome do Senhor Jesus, estamos clamando por vitória. E essa vitória, ela não vem do jeito que eu quero, nem talvez do jeito que você quer, mas virá do jeito que eu preciso e do jeito que você precisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O mal hoje entrará em falência. Eu declaro a falência do mal. Eu declaro a falência de toda sorte de malignidade que venha com nome bonito ou feio. Eu venho declarar a vitória do povo de Deus, porque a nossa esperança está no Senhor, que criou os céus e a terra. Portanto, vamos deitar e pegar no sono, diz o salmista no Salmo 3. E vamos despertar amanhã, porque o Senhor nos sustenta. Grandes coisas vai fazer o Senhor por nós. Por isso, a partir de agora, estamos alegres. A palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse, que o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então hoje você vai profetizar vida. Diga o nome de quem você quer que tenha vida. De quem você quer que seja restaurado. Diga o nome. Diante de Deus, diga, Senhor Deus, hoje eu quero que tal pessoa tenha vida. Ah, mas ela nem morreu, mas tenha vida, e vida em abundância. Que possa ser restaurado na sua força. Que possa ser restaurado na sua estrutura, que os seus pensamentos sejam restaurados, que a sua vida seja restaurada, que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus, profetiza a vida, porque Ele é o nosso Deus, poderoso Deus, está conosco nesta batalha, e como nos livros de 2 Crônicas, nessa batalha, nós não temos que pelejar. Basta para nós profetizar vida, pois Deus nos dará o socorro. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te enriqueça. Eu vou fazer uma oração hoje de agradecimento. Eu vou fazer uma oração, eu ouso fazer uma oração agradecendo ao meu Deus por tudo que Ele fez. Porque enquanto estamos nós aqui, falando da palavra do Senhor, o Senhor está agindo aonde o nosso pensamento sequer alcançou. Porque a palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração de homem algum aquilo que Deus tem preparado. E é nessa palavra que eu me fio, é nessa palavra que eu confio, é nessa palavra que eu me entrego. E desde já agradeço ao Senhor pela vitória do povo de Deus. Pai Santo e poderoso Deus, socorra-nos. Foi a palavra de hoje. Os teus homens da Bíblia, maiores, muito maiores do que eu, pessoas com maior intimidade contigo, clamavam ao Senhor, e o Senhor lhes enviava a resposta de várias maneiras, o socorro de várias maneiras. E hoje, Senhor, eu quero te agradecer pelo socorro, eu quero te agradecer pela cura, eu quero te agradecer pela vitória,
Eu quero te agradecer, Senhor, pelo levantar da cama aquele que já não tinha mais condições. Eu quero te agradecer pela vitória do teu povo. Eu quero te agradecer até mesmo por aqueles que ainda não te conhecem, mas vão te conhecer e saber que só o Senhor é Deus. Desta maneira, ó Deus bendito, Pai maravilhoso, sê conosco, fortaleça-nos, Senhor, na tua fé, e que possamos, Senhor, caminhar de glória em glória e de vitória em vitória. Declaramos o nome do Senhor Jesus Cristo aos quatro cantos dessa casa, dessa cidade, deste bairro, deste estado, desta terra, deste mundo, em nome de Jesus. Que a tua glória, ó Senhor, e a tua graça, ó meu Deus, alcance a todo aquele que neste momento, comigo, começa a te agradecer. Porque é certo que se o Senhor cuida dos pardais, se o Senhor cuida de tantas coisas, o Senhor não vai deixar desamparado aquele que te busca. E ao chegar diante do teu trono, declaramos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E tu és santo, 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 santo e soberano sobre todas as coisas. Senhor, eu te louvo e te bendigo, porque o Senhor é um Deus e Deus fiel. Senhor, não para que venhamos nos agradar, mas para que possamos glorificar ao Deus que faz, ao Deus que provê, porque ainda assim, Senhor, ainda assim, a tua palavra diz através do profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca no curral, ainda que o fruto da oliveira minta, ele todavia, e nós todavia, te louvamos, Senhor, o autor e criador de todas as coisas, o nosso Deus Salvador. Obrigado, Senhor, pelo pronto restabelecimento dos teus servos. Hoje eu profetizo vida na vida do reverendo Sérgio. Profetizo vida na vida da pastora Carmen. Profetizo vida naqueles senhores lá de Manaus. Profetizo vida nas irmãs e nas famílias do Rio de Janeiro. Profetizo vida nas famílias, Senhor, que pediram oração, oriundos lá da Itália. Que aonde tiver alguém ouvindo essa palavra, eu profetizo vida, porque do Senhor virá o socorro, em o nome de Jesus. Amém. Domingo, 18h30, 18h40 é o horário que colocamos. Teremos aqui mais um culto. Querendo o Senhor nos dando condições, vamos aprimorar e melhorar. Mas para tudo, precisamos da fidelidade dos irmãos, que acreditam na palavra do Senhor e cumprem conforme a palavra assim determina. Abençoa-nos, para que possamos dar prosseguimento à obra do Senhor. Porque se o Senhor não quiser, se o Senhor não cuidar, em vão trabalha o sentinela. Então eu creio em nome de Jesus que Deus está fazendo algo sobrenatural. Quero orar nesse último dia do mês para todos aqueles que nesse mês cumpriram com a sua palavra, Senhor. Os alcance com toda a sorte de bênçãos e que eles possam, Senhor, ver prosperar nas suas mãos tudo o que colocarem as mãos. Abençoe a sua sementeira, abençoe e venha prover todas as coisas. Haja testemunhos de milagres, verdadeiros milagres. Opera, Senhor, na vida dos teus servos, em o nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. O nosso Deus é grande, dele nos virá o socorro.